Felipe Nascimento, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time, eu e Daniel Morales ficando até as 3h30 da tarde no debate, com Alan Gani e também com Alexandre Cabral. Hoje também a gente vai ter por aqui o analista político Eric Deca. Vamos então aos principais destaques dessa segunda-feira. A gente vai falar bastante sobre a divulgação do Boletim Focus, que trouxe revisão de inflação, de Selic, também de PIB, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas revisões pela primeira vez, né? Chegando à projeção de inflação em 2 dígitos agora em 2021. Para o ano que vem, olha só, a meta de inflação está muito próxima da percepção que o mercado financeiro tem da inflação, chegando aí a 4,96. A gente lembra que o teto do IPCA que o Banco Central estipulou para 2022 é 5%. Então a gente vai comentar aí toda essa questão, essas perspectivas, também um aperto maior na Selic, porque inclusive a curva de juro agora há pouco, né? A gente estava olhando aí a curva de juro agora há pouco, o mercado acabava precificando já um aumento, né? Uma possibilidade de aumento do juro da Selic em 2 pontos, né, percentuais já na próxima reunião agora em dezembro, no comecinho de dezembro, 7, 8 de dezembro. Então a Selic iria de 7,75 para os 9,75. Tá? Então essa é a maior perspectiva do mercado, a projeção do mercado. E para o ano que vem poderia subir aí mais 2 pontos, né? Embora a maioria do mercado ainda esteja de olho aí em 150 basis point na reunião de fevereiro já do ano que vem, tá? Ou seja, a Selic terminal, que o Boletim Focus trouxe aí, 11,75%. A gente vai falar também sobre o presidente do Banco Central lá nos Estados Unidos, o Fed, Jerome Powell, que deve ser reconduzido ao cargo para um segundo mandato. O presidente lá dos Estados Unidos, Joe Biden, já sinalizou que vai reconduzir Jerome Powell ao segundo mandato. A gente vai falar também sobre a PEC dos precatórios. Eric Deca está por aqui. 489 perguntas do Alexandre Cabral e outras 315 do Alan Gani. E eu vou fazer uma só a primeira, o resto vai com eles. E a gente vai falar também sobre Petrobras, vamos falar sobre os dividendos da Petrobras, vamos falar da alta do minério de ferro, enfim, o que tivermos tempo para falar após o Eric Deca aqui, a gente vai tocando, a gente vai falando por aqui. Deixa eu trazer nossos companheiros aqui de todas as tardes, hoje todos comportados, menos o Cabral, como sempre. Daniel Morales, uma ótima tarde novamente para você, muito bom falar contigo, ótima semana. Boa tarde, Felipe, Gani, Cabral. Hoje a pauta tá boa, viu? Não, é que eu trouxe aqui, que eu anotei as perguntas no final de semana. Eu trouxe aqui. Você trouxe a colinha. Porque senão vai que eu esqueço de todas as perguntas pro Eric, ó. Tá vocês certo. terem uma noção aqui, ó, de tudo. Esses são os cadernos aqui, entendeu? Você sabe que você fazendo isso, Cabral, o Eric tá de olho na gente lá, é capaz que ele fuja, né? Você sabe. Mas ele que é flamenguista, não é? Isso pode acontecer. Ele é flamenguista é brother. Eu tô com a camisa aberta, todo play, mas deixa eu fechar aqui. Você tá como é que chama? Mecânico. Alan Gani. Mecânico. Todo. Ô Cabral, então, já que você trouxe essas perguntas anotadas, boa tarde pra você. Boa tarde, meu amigo, falar beleza? contigo novamente. Tudo ótimo. Final de semana tranquilo, passeou no parque, fez crossfit. Esse final de semana teve campeonato de crossfit, que tem uma amiga minha que participou. Eram umas competições que eu falava. Chama tábua, aí você tinha que sair do chão agachado, pular na tábua do outro lado. Do outro lado, na tábua do lado de cá. Aí você tinha que fazer no mínimo 40 ou 50 para ir para a fase 2. Falei... Mas ela tá com o corpo bonito. Não, ela é sarada, Tipo que nem o pessoal que faz crossfit aqui, entendeu? Tem um corpo sarado, não sei o quê. É igual o meme da internet, né? Você falou 2 palavras, parabéns. Tem um meme na internet que é assim. Você sabe que quem faz crossfit aqui não dá nada sarado não, viu? Não. Não. Tem nada sarado ali não, viu? Tem um pingo de vergonha na cara. Mas ela não faz crossfit, ela agora mas ela faz na rua.
Não, ela é toda malhadora. Vocês falam demais, vocês têm inveja dela. Quem que é mais tribal? A galera do CrossFit, os veganos, o pessoal dos bitcoins ou a galera do IRB, Cogna e tal? Nossa, hashtag cancelado. Tá difícil. Não, mas tô falando quem é mais engajado, mais torcedor, que defende fala. mais a causa. Bate no Paulo, peito tira e do ar. fala, vamos que vamos. Quem que é Tira mais? do ar? Então tá bom, eu vou falar com o Rodrigo aqui, valeu. Boa tarde, Alan Gani. Muito boa tarde, sempre um prazer começar a semana com vocês aqui, tá certo? Começamos com tudo, sexta-feira é aquele bagaço, né? Mas vamos lá, uma ótima semana a todos aí. É isso aí. Né? Sexta-feira a gente... É mais um papo descontraído. E a galera gosta, né? Sim, No com chat, certeza. o pessoal A gente fala tem que a que gente marcar. bebe, ri, faz análise, tá bom. A gente tem que marcar O para pessoal lá conversa paralela lá, Felipe, é Então, na difícil realidade, ele ter... fez uma pergunta pra mim. Posso repassar? Pode, Ele perguntou se o Gani pintou o cabelo. Tá doido, Mas cara. como que Tá não? embranca... Tá feito... O outro lá babando ovo. Não, eu tô com cabelos brancos, todos os pô. dias. Agora é assim. Virou briguinha. Sabe Vamos fazer limpar. um X, nós contra eles. Precisa limpar o óculos aí, palhaçada, Cabral. E você vê Vamos que eles falar ficam- do que eles ficam importa no meio aqui. da tela, né? Os E nós dois estamos na rasbada. Daqui a pouco, se surgir alguém, a gente vai sair, só vai ficar assim, ó. Não, eu queria agradecer Ó, eu fico assim, ao ó. Felipe pela belíssima cerveja que ele comprou a mim na sexta-feira. Então, não tenho nada. Eu vou ficar assim na prova. A partir de amanhã eu vou estar assim na live, ó. Não sei o que você acha? O Felipe trouxe uma cerveja muito boa pro Gani e trouxe aquela Não, o suco água tava com bom. açúcar. Não, o suco tava gostoso. Não posso falar, não. Isso aí O se suco tava chama gostoso. ingratidão, viu, Daniel Moraes? O Não, suco tá tava bom, vai. gostoso. O suco dessa da vez tava outra bom, vez não. era, pelo amor de Deus, Não, pânico no parque. Então, Esse mas o último outro gostoso. era de uma marca ok, mas acho que o lote tava meio Vencido. vencido. Pegou com desconto. Estão fechando o hipermercado aqui perto. É público já, o extra. Vamos falar Mas você sabe por quê, né? agora... Açaí comprou, vai mudar todo o estilo. Mas é verdade, tem um perto o de extra do casa Pão de que tá Açúcar, fechando também. eles estão reformulando os 100 supermercados, são 100 lojas físicas. Eles vão reestruturar total. Então, muitos produtos que eles nem vão trabalhar na nova marca. Açaí. Muitos produtos vai sumir por completo. Não vai ter a parte de linha branca, eles vão destruir total. Então, é Brasil inteiro que eles estão fazendo isso. Eu ia fazer uma piada sobre o açaí, mas eu vou ficar quieto. Não, é ruim. Se for Eu bom, não gosto. faz. Eu Aí quero tem, ó, ruim. se for ruim, tem que ir pro ar. É bem Eu adoro ruim, é piada bem ruim. Você sabe por que Você sabe que... Não vou falar não. Deixa. Já tá Vai. saindo. Você sabe que não é bom ser... Por isso que o açaí é legal, porque ele não é frito, né? Acabou? Não, é açaí. Eu falei que era bom. Bom, Olha, vamos, tá vamos difícil, continuar né? então o BMC A Markets. inflação subiu mais uma vez. Passou uma de vez, 9,77 para 10,12 deu na certo, projeção né, para Gani? 2021. Porque é muito Foi legal, ruim. né, Gani? Mas tem piada Eu que é gosto, ruim, mas eu tem piada gosto. que é ruim, que você fica assim no... Você quer deixar todo mundo em silêncio, conta piada dessa. Isso aí faz a gente ficar com aquele olhar meio perdido. Sorriso amarelo. Caiu até uma lágrima, né? Escorreu mesmo. Bom, daqui a pouco o Eric tá chegando, a gente não consegue falar do assunto que a gente tem que falar aqui. O Eric vai pedir demissão. Vamos falar sobre Boletim Focus. Hoje de manhã saiu o Boletim Focus, mais revisão do mercado aí da economia. Olha só, a inflação subiu mais uma vez, como o Cabral acabou de ler o TP, passou de 9,77 para 10,12 na projeção para 2021. Em 2022, a perspectiva do IPCA subiu de 4,79 para 4,96. Esse valor aí é bem próximo do teto da meta da inflação calculada pelo Banco Central, que é de 5%. A Selic segue projetada em 9,25 nesse ano e no fim do ciclo passou de 11 para 11,25. As projeções do PIB foram revisadas mais uma vez para baixo. Em 2021, o crescimento passou, olha só, de 4,88 para 4,8%. Em 2022, passou de 0,93 para só 0,7% de crescimento. O dólar se manteve estável em R$ 5,50 agora em 2021. Queria ver e ouvir a opinião de vocês
sobre esses dados aí. Como a gente tem falado, né? 33ª semana consecutiva de inflação subindo, chegamos nos 2 dígitos, então já como adiantou Cabral, deu ROD, né? O que vocês podem falar aí sobre isso, Gani? Deu ROD pelo seguinte, é muito assustador quando a gente olha esse número, né, que é a 30ª, o quê? Terceira semana abril, consecutiva de alta de inflação. O que isso mostra, né? Como assim? Então, há 33 semanas o dado está sendo revisado para cima. Mostra que as expectativas foram contaminadas, né? Então, isso, ao meu ver, é um indicativo forte dessa contaminação, né? Porque a gente está falando hoje de uma inflação de 10,12% no Focus, né? Eu lembro que há meses, junto com o Cabral, a gente falava, olha, Cabral, eu acho que é 8. O Cabral um pouco mais pessimista dizia, eu acho que é 9, né? 8,5, 9. Isso em agosto, não tem infinito não, mano. E veja, a gente está falando em 10 e 12, então aonde que isso vai parar, né? Então, isso é uma notícia ruim. E agora o que entra também no radar são as revisões de PIB, que até então você tinha aí revisões para cima do IPCA, mas o PIB se mantinha intacto. E depois ele começou a cair, mas agora a gente já está falando aí num PIB para 2021 de 4,80 e o pior, aí que eu vejo com mais problema, né? É o PIB de 2022 em 0,70. Então a gente falava em 2% no início do ano e agora 0,70. A Selic manteve no relatório Focus, né? Só de 2022 foi revisada para 11,25. Agora o que eu acho estranho é que assim, apesar da piora, todo o dólar, né, nas projeções se mantém intacto. O pessoal tem medo de projetar dólar. Projetem dólar, não vamos manter os 5,50 aqui e tal. Mas, enfim, é ruim. E, de certa forma, o foco só é um retrato, eu acho, do que foi a Bolsa durante a semana passada, né? Quer dizer, isso, de certa forma, aí já foi refletido no preço dos ativos, né? Vamos ver quando que isso vai parar, esse ciclo aí pessimista, né? Cabral, como que você avalia Vamos avaliar já até com gráfico. Primeiro, aquele gráfico que eu mandei como número 2. O primeiro eu não mandei sem número. Então vamos botar o primeiro como número 1, número 2, por favor. Então coloca o 2. Que é o único gráfico que é azul e laranja. O primeiro gráfico é IPCA 2021 e 2022. Por favor. Vamos lá. Então esse aqui Gani fala, ó, a piorada que deu e a velocidade que piorou esse ano a partir ali, do ano que vem, perdão, a partir de comecinho, finalzinho de outubro, começo de novembro, quando a gente tem uma guinada aí nesse gráfico e ele fica em pé. Então, expectativa de inflação piorando e o discurso, depois eu fui ver com muito carinho o discurso do Roberto Campos Neto sexta-feira. É desesperador, mano. Se você analisar friamente, ele tá assim, aos poucos ficando pessimista, tá? E tá externando esse pessimismo dele. Então esse é o primeiro gráfico do IPCA. O segundo, por favor, que é IPCA contra a meta Selic. Então o mercado ainda aposta em meta Selic esse ano para 9,25, mas ano que vem, essa semana mudou, tá? Tava 11%, 11 e peraí, caduquei agora. Eu sei que, não sei se foi para 11,25 ou 11,75 para o ano que vem. Era 11, virou 11,25, né? Então o mercado deu uma piorada na meta Selic, piorada em qual sentido? Em aumento. E uma coisa que a gente já falava aqui algumas vezes, que Roberto Campos Neto, que eu percebi, ele assiste a BMC. Cada vez... Ih, Marlene Matos na área, pessoal, que se comporte. Ih, Marlene Matos do meu lado, pânico. Será que eu vou para o RH ao vivo? Então, uma coisa que a gente tem comentado muito aqui, que o Banco Central já tem que estar num ponto de equilíbrio na curva de juros antes dos grandes bancos centrais começarem a subir os juros. E nós temos a possibilidade já de defensores de alguns diretores do Fed falando em alta de juros a partir de abril do ano que vem. Teoricamente, o ciclo final do BC é março. E ele mesmo fala, Roberto Campos Neto, com o mundo subindo juros, o nosso dever de casa tem que ser dobrado para poder conseguir atrair fluxo.
Então esse discurso dele, eu olhando com bem mais carinho hoje, meio que me assustou, tá? Então essa meta Selic aí em laranja, 9 e pouco para esse ano e 11,25 para ano que vem. E a última, por favor, que é a do PIB 2021 e 2022, que o laranja já está dando uma piorada absurda, Gani. Só para a gente lembrar, comecinho do ano 2,5. Agora eu acho que é 0,80, não é? O problema de eu montar o gráfico é que eu não decoro o número. 0,7. 2022, né? 2022, 0,7. E uma coisa para a gente debater aqui, põe o meu primeiro a tabela, que é a tabela sem nome, que é uma tabela que não tem gráfico, só tem números. Pode por voltar favor. lá. Essa daí. Saiu sexta-feira o monitor do PIB da FGV. Então, só para a gente comparar, no primeiro TRI, Banco Central falou em alta de 1,40, FGV falou alta de 1,70 e veio alta de 1,20. Segundo TRI, aqui porque eu estou botando esse tema, porque tem a ver com PIB, focos. Segundo TRI, Banco Central fala uma queda de 0,35, FGV 0,30 e BGE 0,10. Se a gente olhar a lógica matemática, nada impede do terceiro TRI ter um PIB zerado ou levemente positivo. Porque quando IBCBR e FGV erram para cima, erram demais, e quando erram para baixo, também erram demais. Então nada impede, se mantiver esse... Não vou considerar errar foi arrogância da minha parte. É que eles fazem um modo muito mais simplificado do que o IBGE, que olha toda uma economia do Brasil. O grau de detalhe do IBGE é muito maior do que o Banco Central e a FGV. Então, desculpa, falei errado, não foi erro, é como ele tem a amostra. E essa amostra tem dado diferença. Então, se a lógica mais ou menos continuar, temos uma chance de PIB do terceiro TRI entre 0 e levemente positivo. Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos. Mas eu ainda estou pensando naquele empresário em janeiro, pode tirar as tabelas, que vai ver... Juros de 11 varada, PIB andando de lado, o que eu faço em 22? Esse cara que eu estou preocupado. Que é a hora do planejamento estratégico, né, das empresas, planejamento de investimento. Esse cara que eu estou bem pé atrás, vamos ver o que ele vai pensar. Ô Cabral e Gani, essa questão aí que você colocou, Cabral, da projeção do crescimento, né? É um efeito, né? Se o Banco Central elevar mais os juros para poder conter a inflação, coisa que a gente já discute bastante aqui por conta da oferta e tudo mais, não necessariamente esse juro tem o poder de refrear essa inflação e tudo mais, mas o juro, a Selic mais alta, acaba impactando no crescimento, na desaceleração, na verdade, da atividade ao longo de todo o ano que vem, né? Então, essa é a dosagem ali que o Campos Neto teria que levar em consideração, e é o grande desafio que vocês sempre falam, né? Então, tem que encontrar um juro certo ali, né? Isso. Encontrar um juro que não desestimule tanto a atividade, que acabe contendo um pouco a inflação no que dá para conter. Esse é um desafio muito animal do BC, muito gigante, tipo assim, né? Qual número é esse, maluco? Não tem ciência exata. Não tem uma regressão que chega no número e 9 é o número. Não tem, é tenso, é tenso. É ajuste Porque fino. se ele segurar, a inflação vai. Inflação vai, Estados Unidos subindo juros. Aí nós temos desvalorização da moeda por causa do flight to quality. Não, é desesperador. Muito mais fácil, muito mais torcer pro São Paulo, porque sabe que não vai ganhar nada do que ser presidente do Banco Central. Concordo. E eu gosto sempre de fazer analogia com a área médica, né? Então, olha só, onde o Banco Central ele tem que mirar? Ele fala assim, bom, eu tenho uma infecção chamada inflação, a patologia é a inflação. Então eu vou dar aqui administrar uma dose de antibióticos, né, chamado juros, para conter a inflação. Só que todo remédio tem seu efeito colateral. Então é lógico que ele pode turbinar lá, né, jogar os juros lá para cima, mas ele vai gerar um efeito colateral brutal. Qual que é esse efeito colateral? PIB. Né? Então, quando a gente fala num regime de metas de inflação, a função principal do Banco Central é controlar a inflação, é defender o valor da moeda. Está lá no Estatuto do Banco Central. Agora, é lógico que ele vai fazer isso, como o Cabral falou, olhando para a PIB. Quer dizer, ele
eu vou controlar a inflação, mas de uma maneira sustentável. Quer dizer, não basta simplesmente controlar a inflação e arrebentar com o país, né? Botar os juros Selic a 40%. Ah, legal, não tem inflação nenhuma e arrebentei com o país. Então não é isso. Então ele vai tendo que ajustar esse juro de tal maneira que eu controle a inflação, mas eu não gere um efeito colateral tão grande em crescimento econômico. Por quê? Porque os juros altos, ele penaliza a demanda agregada do país, consumo das pessoas, das famílias, nossos, investimento das empresas. Agora, por outro lado, se ele não faz nada e deixa a inflação correr, a inflação também penaliza o crescimento econômico. Porque num ambiente de maior inflação, mesmo com juros baixo, enfim, penaliza o consumo, as pessoas ficaram mais pobres, né, em termos reais. As empresas ficam com mais dificuldade de realizar planejamentos, os custos para as empresas sobem também. Então é uma situação muito desafiadora para o Banco Central. Maravilha. E eu estava dando uma olhada aqui, o Lira falou hoje que é um momento que exige absoluta responsabilidade fiscal. A gente vai falar daqui a pouquinho com o Eric, mas essas incertezas e todas as coisas que estão acontecendo aqui acabam mexendo na curva de juros. A gente viu a curva de juros hoje dando uma elevada ali e, notavelmente, a gente viu empresas de varejo, construtoras, algumas empresas de tecnologia aqui sentindo esse peso, né? Tanto é que elas estão liderando aqui as mais baixas da Bolsa hoje. Esse movimento acaba pesando essas empresas. E olhando para as que estão subindo, né, Gani, mas que não levam muito em consideração esse cenário. Você vê Vale, né, justamente por conta do minério lá fora, você vê Petrobras por conta da pressão lá do petróleo que está subindo e tudo mais. Enfim, todo esse cenário acaba prejudicando um cenário mais doméstico nosso aqui. A minha pergunta, eu estou inconformado a quantidade de prédio que está subindo em São Paulo. Eu não sei nas outras capitais, a gente já falou disso. Só no quarteirão onde eu moro, assim, destruíram não sei quantos restaurantes para levantar prédio. Com esses juros subindo. Um metro quadrado. Não, Cabral, mas esses juros subindo. Eu quero saber, você falou que a construtora está sendo penalizada hoje, a Bolsa, sim, né? Quer dizer, isso capital mais caro para as construtoras. Capital mais caro no crédito, certo? Para o consumo. E imóvel é altamente sensível. É difícil você comprar um imóvel à vista, tirando o Cabral, que consegue comprar. O resto você não consegue. Você entendeu? Então, eu não sei. Eu estou preocupado se tem demanda para todas essas construções novas aí. Não sei. É isso aí. Ô Cabral, inclusive essa movimentação na curva de juro, né, mostra também essa possibilidade de um aumento um pouco mais firme aí no juro, né? No juro na Selic na próxima reunião, e isso impacta também essas empresas que a gente estava falando. Hein, Cabral, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu só acho que essa curva de juros pode ser um pouco de efeito dos Estados Unidos, de Banco Central ou o Brasil, não obrigatoriamente só Banco Central. Aí eu pensando em Tesouro, o Tesouro tendo que emitir taxa mais cara para poder atrair gringo, entendeu? Ou atrair gringo não na saída, atrair gringo para ele ficar, pelo menos para ele ficar. Então aí você não mexe a meta Selic, mantém meta Selic na projeção, mas a curva fica mega empinada devido à emissão de dívida pública. Entendeu o que eu quis dizer? Não quer dizer que o Banco Central vai jogar juros até 15. Sim. Ele pode parar ali na casa dos seus 11, mas tipo título de 5, 10 anos está empinado para poder conseguir emitir dívida. Entendi. Inclusive tem uma pergunta aqui do especulador, antes da gente chamar o Eric aqui. Ele fala... Eric? Então, peraí. Não, antes da gente chamar o Eric. Ele fala assim, para quem quer entrar em renda fixa agora, para 2, 3 anos, vocês acham mais interessante aí um pré, um pós? Como que você está avaliando renda fixa nesse momento? Cabral. Pode ser, Gani. Tá, Paulo, eu achava Cabral sempre interessante e tô sempre errando a mão, porque toda semana sobe, mano. Falar, já foi, ok, de boa, pufa, sobe. Tenso. O pré agora eu fico desconfortável, embora eu acho que tem aí bastante pré, mas eu fico meio desconfortável com o pré por conta da inflação, de queda no juro real. Como o outro você tem um juro real travado, né?
O vencimento mais curto que ele vai encontrar no Tesouro é o 2026. Tem que ir para iniciativa privada. Tem que pegar título privado. Se ele quiser, vai ter que ir para privado. O problema é se ele for igual o Gandhi. Se for igual a mim, de boa, até FGC. Senão, vai ter que fazer em várias instituições financeiras, entendeu? Agora, se ele quiser um horizonte um pouco mais longe, eu acho que a 26 está legal. Eu ia abrir uma planilha, mas eu esqueci. 26? Deixa eu ver como que tá o prêmio dela agora. PCA mais 5,20. 5,20, tá bom. Tô dando aula desde não, mesmo quando ela tem 11 da noite. Não, perdão, 26 está 5,14. 5,14. 2035 é que é 5,20 junto com 2045. E se tudo melhorar, ela ainda tem uma possibilidade de valorização. Mas tá um bom prêmio para carregar até o vencimento. O pré, você fala, cara, 12%, legal, mas... E se... E sim, né? Inflação. Então esse é o ponto, né? Beleza, vamos então trazer aqui o Eric DK, analista Eric, político. cadê você? Do último programa eu vim do aqui Eric. só pra te ver, Eric DK. Vamos trazer o Eric aqui pergunta na nossa 917. tela, vamos bater um papo com o Eric. Diga o número. Já está conectado com a gente. Diz o número aí. O Eric hoje eu achei, sinceramente, que ia 87. meter um atestado aqui, falar que tá com gripe, com febre, para fugir do Cabral. Boa tarde, Eric, bem-vindo mais uma vez, satisfação tê-lo aqui com a gente. Depois da semana passada ter um feriado aí que livrou sua cara do Cabral, você tá aqui de volta com a gente, hein? Muito bom. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, Cani. A todos estão nos acompanhando. Eu corri o risco agora de ter acumulado, né, Felipe, com o recesso lá do feriado da semana passada. 2 semanas aí acumularam de perguntas para o Cabral. Tá acumulado mesmo. Ele disse aqui que tá com algumas coisas querendo saber desde a outra semana. Imagina só, se em um dia o Cabral já faz 30 perguntas, com 15 dias acumulados, quantas perguntas ele não vai fazer? Mas para garantir a minha já, o Eric, deixa eu fazer a primeira aqui, falar contigo o seguinte, tem visto aí toda essa movimentação, né? Poxa vida, é PEC dos precatórios, é isso praticamente que a gente só fala, é isso que a gente quer saber, como que tá a movimentação aí no Senado, né? Pacheco já disse hoje que a tramitação deve ser avaliada, né? A PEC deve ser avaliada na CCJ essa semana, colocado no plenário semana que vem. Falou que está vendo aí quantos votos que tem, se tem um diálogo aí com os senadores para ter um relatório votado aí pela maioria. Queria saber como que tá essa movimentação toda, como que você está avaliando essa questão aí, se tem voto, se não tem voto, se a tramitação vai se dar até o prazo que precisa ser dado aí. Bom ponto, Felipe. Daqui a pouco, gente, às 15 horas, vai ter uma audiência pública lá no Senado, em que vai tratar da PEC dos precatórios. Ali, Felipe, a gente vai sentir realmente como é que está o termômetro depois desses últimos dias de negociações entre o relator, que é o líder no Senado, líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e os demais setores ali do Senado que têm pressionado bastante para fazer alterações. Uma coisa que já está bem clara, que não deve avançar, é a ideia de tirar os precatórios do teto, tirar os 89 bilhões do teto, como alguns senadores sinalizaram semana passada, que se buscava um entendimento em torno disso. Hoje o Pacheco também deu declarações no sentido de que apoia tirar o precatório do teto, mas não neste momento, não agora na discussão da PEC. Com relação ao calendário de votação, há uma expectativa, Felipe, de ser apresentado um texto hoje, no final do dia. Então, se não for apresentado até o fechamento do mercado financeiro, deve ser ali no início da noite, o que eu chamo a atenção que isso pode, então, causar impacto na abertura do mercado amanhã, em se confirmando a apresentação desse relatório no final do dia. Como é que está essa questão da votação na comissão? Não tem previsão da comissão ter sessão amanhã, terça-feira. A comissão deve ter sessão apenas, a comissão de Constituição e Justiça deve ter sessão apenas quarta-feira. O que é o normal dentro de um debate? O que é o normal dentro dos trâmites aqui do Congresso? É apresentar o texto e, na sequência, ser feito um pedido de vista. O que é isso? É pedido mais prazo para análise do texto. Então, colocando no radar de quem está nos acompanhando,
pode ser apresentado esse texto ali na terça-feira, publicamente, colocado em votação na CCJ na quarta-feira, mas a votação mesmo pode acontecer só na outra quarta-feira, e aí o Senado teria quinta-feira para votar no plenário, ou seja, está ainda dentro do calendário do porque ficaria então a votação ainda na semana que vem, mas na quinta-feira. Mas chama a atenção de vocês, porque se houver esse pedido de vista, vai ter uma semana aí de muito vai e vem, de muita negociação, de muito disse-me-disse, até a votação de fato na comissão e também no plenário. Um cenário que pode acontecer, que eu estou trazendo para vocês, porque é natural que um tema como esse seja colocado na comissão, seja feito esse pedido de vista e, na sequência, ocorra a votação, e a tendência é que essa sequência seja na semana que vem. Então, basicamente, esse é o timeline, Felipe, e essas são algumas questões que estão sendo discutidas agora, e chamo a atenção para vocês dessa sessão às 15 horas, porque ali a gente vai ter um termômetro bem interessante de como ficaram aí as últimas negociações. Maravilha, Eric. Vamos passar então a palavra aqui para os nossos companheiros do marketing. Pode começar com quem aqui? Cabral? Ansioso, Cabral. O Cabral trouxe até as anotações dele aí. Vai lá, Cabral. Meu amigo, beleza, Eric? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tudo bem, meu velho? Tranquilo, meu amigo. Tá bom. PEC. A PEC Motel, que é aquela rapidinha, que só tem 4 artigos, ela já está micada? Micada? Ela já não vai andar? Você acha que ela não vai seguir? Não. Porque o PSDB já falou que não apoia, a MDB falou que já não apoia, e não tem o que negociar ali. Ali não tem nada para abrir mão. Porque é R$400, auditoria do precatório, os precatórios com o Estado e fonte de recurso. Então ali é zero negociação, ali ninguém se dá bem. Então, como é que passar uma PEC que ninguém se dá bem? Como botar senador se tornar defensor de uma teoria que ele não se dá bem? Então vamos lá. O tema que a gente está vendo hoje, Cabral, algo que a gente já vem discutindo já há um mês. Eu não sei se você se lembra que num desses bate-papos que a gente teve, a gente comentou da possibilidade do que não fosse consenso fazer parte de uma outra proposta. Você lembra disso? Sim, isso é a pergunta Essa 919. Aí era aquela questão da PEC paralela. Essa era a paralela que poderia ser criada. Você fala, mas então se tira o que não é consenso e depois transforma numa outra proposta e isso vai tramitar dentro do Congresso, uma segunda proposta. É exatamente o que está sendo colocado hoje. Tá? Essa ideia não tem avançado. Então a gente volta para a PEC original da Câmara, que é onde está a previsão ali dessa questão da mudança do indexador, do indexador do teto de gasto, ampliação aí do espaço de 91 bilhões e todas as outras coisas que a gente já vem discutindo. Então, a tendência hoje é avançar com essa proposta. Quando você fala que não está tão disposto, não está disposto no dia. Se a gente tirar uma foto, Cabral, e olhar como é que foi a dinâmica na Câmara dos Deputados, a gente vai ver que no dia da votação, no primeiro turno da PEC na Câmara, o MDB era um dos principais partidos, um dos mais reativos dentro do Centrão. E o que estava como pano de fundo é porque ele não tinha sido bem atendido nas questões de emendas, nas questões aí que envolvem recursos do governo. As coisas avançaram, as negociações ali na Câmara avançaram e o PMDB, que de certa forma deu só metade dos votos no primeiro turno, no segundo turno, com as coisas bem encaminhadas, Congresso e o governo, o MDB então virou ali a bancada e a bancada apoiou maciçamente. É esse o momento que a gente está vivendo agora no Senado, Cabral, com relação ao MDB. A turma está elevando ali a pressão para justamente conseguir tirar do governo o máximo possível nessa reta final. Com relação ao PSDB está rachado, o PSDB ainda não tem ali uma posição
final sobre essa questão da PEC dos precatórios. Eu me lembro que a gente chegou a comentar aqui no programa que o presidente do partido, o Bruno, tinha sinalizado que o partido seria contra a votação da PEC, mas a gente sinalizou também que ele poderia ficar sozinho, poderia ficar vendido nessa ideia, tendo em vista que parte da bancada do PSDB é bolsonarista e parte da bancada do PSDB também espera entrar nessa roda de negociação para também conseguir emendas liberadas nessa reta final do ano. Então, o jogo agora, Cabral, está nesse âmbito de negociação. Acredito que vai ter um desfecho positivo, não vai ter uma margem muito grande a favor, mas a tendência é sim de aprovação quando for colocado isso em votação no plenário, e isso está previsto para a semana que vem. Até lá, Cabral, essa máquina aqui em Brasília de emendas vai girar e deve girar cada vez com celeridade a partir do momento que a gente está mais próximo aí do plenário, da votação no plenário. O Eric, tudo bem, meu caro? Prazer falar contigo. Eu entendia que o maior... Tudo bem? O maior risco aí seria tirar completamente os precatórios, né, do teto dos gastos, e aí abrindo um espaço adicional de 89 bi. Eu acho que isso para o mercado seria desastroso. Me parece que o Senado não vai nesta direção. Quais riscos que ficaram na mesa agora, Eric, que é interessante a gente olhar desta PEC e falar, opa, isso é um tema sensível, se mudar isso daqui é perigoso, né? Essa é a minha pergunta. Gani, tem um ponto que é muito importante, que eu acho que está tendo ainda muita confusão, que é a questão de tornar o Auxílio Brasil permanente. A gente tem que lembrar que o Auxílio Brasil hoje de R$400 está composto da seguinte forma. Já existe um orçamento do Bolsa Família, que vai ser ampliado em 20%, e isso dá cerca de R$200 o ticket médio do Auxílio Brasil. E aí a turma queria somar esse ticket médio de 200, outros 200 que era do auxílio emergencial. Você lembra aquele auxílio emergencial que tinha prazo para acabar? E aí agora está se falando em tornar permanente tudo, a parte do ex-Bolsa Família e a parte do ex-auxílio emergencial. Perfeito. Só que agora tem que ver qual vai ser a previsão orçamentária para isso, porque o Bolsa Família já era permanente, mas era permanente sem ter um ticket médio de R$400. Então, acho que é aí que está o perigo. Hoje, é saber se vai ficar realmente permanente e vai ficar permanente, porque a turma está pressionando aqui dentro do Congresso para que, inclusive, se coloque um valor fixo para isso, um valor fixo no benefício na Constituição. Isso aí nunca se viu, isso não é comum colocar valor fixo de benefício na Constituição. Então, há ainda movimentos sobre isso e, logicamente, vai ter impacto no fiscal. Isso, logicamente, sendo permanente, essas duas partes, vai ter impacto no longo prazo. Então, isso tem que ficar mais claro de quais vão ser as ferramentas que vão ser utilizadas e quais são os valores finais desse Auxílio Brasil. Então, assim, é aí que eu vejo um pouco de que a gente tem que ter. O resto que está nessa PEC paralela, que é onde não teve consenso, é um pouco de penduricalho, é fazer auditoria nos precatórios, é fazer uma revisão do que foi gasto dentro dessas dívidas judiciais. Então, não é tão problema assim dentro desse debate. A manobra que a turma estava tentando era o seguinte, vamos criar uma PEC paralela, porque com a PEC paralela, a gente então não faz mudança no texto da Câmara. E não fazendo mudança no texto da Câmara, só precisa da votação no Senado para as votações serem concluídas em torno da PEC precatória. Só que a turma bateu o pé. E a turma bateu o pé no seguinte aspecto. Não, vamos inserir as mudanças, só que inserindo as mudanças, esse texto então vai ter que voltar ainda para a Câmara dos Deputados, que ainda vai ter que analisar as mudanças. Então, é aí que está a grande questão. Um outro ponto, Gani, que está muito forte aqui dentro do Congresso, e com todo mundo que a gente conversa, eu conversei Bezerra na sexta-feira, é o seguinte, a turma falou que tudo bem que pode ser 91 bilhões de espaço no ano que vem, mas a turma quer carimbar, a turma quer vincular, a turma com quem eu conversei aqui no Senado falou o seguinte, quando chegou a PEC aqui, parecia que o governo ia ter total liberdade para gastar esses 91 bilhões como quisesse.
tinha um discurso que ia ser gasto 50 bilhões com o Auxílio Brasil, mas nada impedia que parte desse recurso fosse destinado para outros programas, para outras propostas do governo em ano eleitoral. Então, hoje, há uma pressão muito grande para carimbar esse recurso. Bem, vai ser 91 bilhões, mas a gente quer saber como é que vai ser gasto. E aí entra um pouco aquele debate que a gente já fez aqui com relação à emenda de relator. Eles não querem que exista mais essa emenda de relator. Por quê? A emenda de relator, gente, além de ter sido uma caixa preta, mesmo que essa caixa preta passe a ser, tem a seguinte dinâmica. No Congresso hoje, todos os parlamentares têm cerca de 16 milhões para gastar nos redutos eleitorais dele, que são as emendas que estão previstas no orçamento. Com a emenda de relator, esse valor pode saltar para 72, 300 milhões. Não há critério de limite de gastos. Eu acho que há um limite de volume para ser gasto, mas não há um critério estabelecido quanto cada deputado vai gastar. E é por isso que saíram recentemente matérias de deputados, Gani, que ganharam 320 milhões para gastar nos redutos eleitorais. Então a turma quer acabar com isso também, e isso pode ser uma peça fundamental no ano eleitoral, manter essa emenda de relator em que não há limite para o parlamentar de gastos de emendas. Então, esse jogo ainda está sendo jogado, a turma está tentando amarrar, de olho aí nas eleições de 22, porque há ainda essa possibilidade das um pouco tensa se essas negociações não avançarem. Um outro ponto para ficar de olho, que teve um ruído muito grande no mercado financeiro semana passada, é o seguinte: há cálculos que dizem que esse espaço de 91 bilhões não vai ficar nesses 91 bilhões, que em razão do IPCA, porque o teto de gasto tem como base o IPCA do ano, e o IPCA, então, pode estar ainda numa crescente, e que esse valor, então, não seria 91 bilhões, mas seria 120 bilhões. Eu conversei com alguns investidores, representantes de fundos, que têm esses cálculos em mãos. Gani, isso é um problema, porque a turma hoje está negociando em torno de 91 bilhões, e como eu disse para vocês, eles querem deixar tudo amarrado. Se amanhã, depois da votação, surge um valor de 120 bilhões, o que isso quer dizer? Que o governo vai ter liberado aí pelo menos 30 bilhões para fazer a farra que quiser em 2020, ano eleitoral. Então, ainda há dentro dos bastidores essa questão de amarrar o valor que vai ser gasto e qual é exatamente esse valor que vai ser gasto em 2022. E isso é, sim, ainda motivo de muito tensionamento, e isso que a gente vai ver, então, sendo colocado aí de uma forma cada vez mais clara nos próximos dias, até a votação no plenário do Senado. O Eric, desculpa, Cabral, rapidinho, só para entender uma coisa, esses 91 bi abertos aí no orçamento, isso está dentro do teto dos gastos, né? Quer dizer, se tirar lá o precatório do teto dos gastos, aí a gente falaria em 180 bi, né? É isso? Dobraria. Exato, mas qual é o cálculo aí, Gani? Qual era o jogo que a turma estava tentando colocar? Não muda a regra do teto, porque a gente só chegou a 91 bilhões quando mudou a regra do teto, ou seja, mantém a fiscal do teto, e aí, em contrapartida, tira os 89 bilhões. Aí fica 89 para 91, fica ali bem próximo, entendeu? Agora, dentro de um cenário, mas não esse cenário está sendo discutido, em que muda a regra do teto, aí sim, se chegaria a esses 91 bilhões que a gente está falando hoje. E ainda mais, se tira os precatórios, aí realmente você podia fazer essa soma, entendeu? Mas o que estava em jogo era, não muda a regra e tira a PEC e tira os precatórios do teto. Tá, beleza. Pode ir, Cabral, vamos lá. Depois eu conto a história porque eu tô rindo. Medida provisória dos 400 conto, se o governo quiser usar, ele tem até 7 de dezembro. Você acha que tem alguma chance dele usar ou ele vai tentar tudo via PEC mesmo? A provisória só cria o programa, tá, Cabral? Prevê o programa. E aí é um pouco de uma pergunta que você fez em programas anteriores, de que, mas pode ser implementado um programa social durante o ano eleitoral? Não, não pode. Mas a gente tem que estar olhando que a medida provisória já existe e foi editada em
Então, a medida provisória é só para criar o programa, ela não estabelece valores. Os valores vão vir depois que a turma do Congresso souber qual o espaço no orçamento e aí o quanto vai ser gasto em cada caixinha, entendeu? É por isso, Cabral, que tinha muita dúvida do Senado, que quando foi a PEC, chegou lá no Senado, que havia essa previsão de 91 bilhões, mas não havia um carimbo exato de quanto ia ser gasto desse Auxílio Brasil. Então, podia ser 400, podia ser 500, podia ser 600, mas ninguém sabia. E também poderia ser aplicado em outros programas, em outras caixinhas do orçamento. Então, é definido o 400, o quanto vai ser, somente depois da discussão no orçamento. Então, não agora dia 17, eu acredito que vai continuar sendo utilizado aquilo que eu falei para o Gani, o orçamento do Bolsa Família, que prevê 217, vamos arredondar, cerca de R$220 o ticket médio. Então, assim, é com isso que o governo está contando até o final do ano, até a votação da PEC e, na sequência, a votação do orçamento. Ô Eric, rapidinho aqui, só para a gente tirar umas dúvidas do nosso pessoal do chat aqui, eles falando assim, o Hugo, o Helder, o Adilson aqui perguntando, tudo bem, mas aí se não passar até o prazo estipulado, o que a gente pode projetar isso para o mercado, para a Bolsa? Pode ter uma percepção de risco, uma aversão ao risco ainda maior, a bolsa cair mais? Existe essa percepção de uma coisa atrelada à outra, se não tiver nenhum consenso aí, ou se acabar voltando para a Câmara e não tiver sendo discutido, né, sido discutido até o prazo que necessita ser discutido, isso aí vai pesar na bolsa? Essa é uma percepção que você tem? Ponto, Hugo e Adilson, o nosso cenário base é de conclusão da votação, tá? Por quê? Aquilo que a gente já vem comentando aqui em outros programas, é um win-win game. Tanto os congressistas quanto o governo querem esses 91 bilhões para serem executados no eleitoral em 2022. Falta agora só algumas questões de como isso vai ser gasto, que é a questão que eu falei para vocês sobre o carimbo que eles querem dar, a vinculação que eles querem dar nesses recursos. O que eu chamei a atenção ali no começo da minha participação é justamente que tem muita gente do mercado esperando que a votação J seja concluída nesta quarta-feira. E eu já estou alertando que pode haver o pedido de vista e a conclusão ficar apenas para outra semana. Isso deve sim impactar o mercado, porque se criou uma expectativa de que conclusão de votação na CCJ e não ocorrendo, isso deve impactar negativamente, porque deve haver um entendimento de que vai haver mais negociação, que vai haver mais ruído, que vai haver mais alterações no texto. Então, em não sendo concluída a votação na CCJ nesta quarta-feira, eu acredito que pode sim ter algum impacto. Existe espaço ainda para que a votação ocorra, mas dentro da dinâmica do Congresso é natural que seja feito esse pedido de vista. Não acredito que isso vá entrar 2022, tá? Não acredito. Acredito que vá sim ter tempo da votação até no limite ali de quinta-feira no Senado. E aí, Hugo e Adilson, a Câmara 2 semanas até o início do recesso. O recesso começa ali por volta do dia 22 de dezembro, para então finalizar esse debate. 2 semanas dentro da dinâmica do Congresso e tendo em vista que eles têm bastante interesse nessa proposta, é um tempo bastante razoável para a conclusão da PEC, tá? Então, colocando para vocês em perspectiva, o cenário 1, há o pedido de vista na quarta-feira, a votação fica, então, para a CCJ na outra quarta-feira, na quinta-feira da semana seguinte, o Senado, então, votaria, e aí, com esse cenário, a Câmara teria mais 2 semanas para concluir o debate da PEC. Há tempo hábil para isso, há ainda bastante espaço para que isso aconteça. A grande dúvida que fica é depois como é que vai ser, em que momento vai ser votado o orçamento, porque o orçamento, que é onde vai estar definida cada caixinha, como vai ser executado em 2022, vem na sequência, e aí a gente não sabe se isso vai ter tempo ainda até o apagar das luzes de 2021, e isso pode adentrar 2022, ali o começo do próximo ano, se nesse timeline aí ficar bastante esticado. Maravilha. Perguntas aí? Tenho. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu só voltar um ponto, Felipe. O cenário 3, que não está no nosso cenário base, tá, Hugo e Adilson? A não votação vai ter impacto também negativo dentro do mercado financeiro. Por quê? Os investidores, com a PEC, já têm ali estimado esses 91 bilhões de impacto. Sem a PEC, isso fica em aberto. Então, traz aí a incerteza do que poderia vir para substituir esses 91 bilhões. Se for menos, ótimo, mas fica em aberto. E ficar em aberto traz a incerteza. Então, a não votação pode deixar o cenário bastante incerto e isso pode causar bastante volatilidade negativa. Hoje, o mercado trabalha com o seguinte aspecto: os investidores com quem eu conversei já tem ali estabelecido 91, beleza, a gente trabalha com esses números. Se eu alterar isso, aí que pode haver mais volatilidade. Maravilha. Cabral, agora sim. Pergunta 99. Como é que tá o imbróglio STF Orçamento Secreto 2019 para 20 e 20 para 21? Coisas passadas. Como é que tá esse rolo aí? Legal. É aí que está o jogo, tá, Cabral? Apesar de você fazer 939 perguntas, são todas super bem pertinentes. A gente teve a decisão do Supremo Tribunal Federal que jogou luz sobre a Caixa Preta de 2021. E hoje tem em cima da mesa cerca de 6 a 7 bilhões, que é referente à Caixa Preta de 2020. Então, é aí, Cabral, que mora um pouco da minha resposta quando eu falei para você que o jogo ainda está sendo jogado com relação às emendas. Porque tem emendas ainda dessa caixinha preta de 2020 que o STF não e que estão agora sendo negociadas. Porque essas emendas ainda não foi jogada à luz e não há previsão que vai ser jogada à luz sobre essas emendas. Então, é aí que a turma também tem se movimentado. Então, para falar de uma forma bem simples, o que está em jogo hoje? As emendas da Caixa Preta, da RP9 de 2020, que não estão congeladas, a decisão do Supremo não pega as de 2020, as emendas deste ano, as emendas que todos os parlamentares têm, como eu falei para vocês, cerca de 16 milhões, e parte ainda das emendas de relator de 2021. Então, tem muito recurso ainda, Cabral, para ser negociado, muita ferramenta ainda para ser usada na barganha aqui do Congresso. Então, com relação ao Supremo, o Arthur Lira pediu mais explicações para o Supremo, que é o chamado embargos de declaração, basicamente desenha aí para eu entender o que vocês decidiram, e aí o Supremo ainda precisa se posicionar sobre essa decisão que eles tomaram a respeito da emenda de relator e sobre o congelamento deste ano. Então, vai haver ainda um novo julgamento sobre esses embargos de declaração, onde deve ficar mais desenhado, mais definido como isso vai ser executado. A tendência é que o Congresso aprove uma nova proposta, mantendo as emendas de relator, porque os congressistas entendem que com a emenda de relator, eles têm mais poderes em decidir como vai ser aplicado o recurso do orçamento, então se sobrepondo ao Executivo, se sobrepondo ao Palácio do Planalto. Então, esse é um movimento que deve ver nos próximos dias, no sentido de que o Supremo ainda precisa desenhar, deixar definido o que ele entendeu da decisão dele, e na sequência a gente deve ver uma proposta sendo aprovada dentro do Congresso, mantendo a emenda de relator, mas agora uma emenda que vai ter transparência, porque até então ninguém sabia o quanto nem como era gasto cerca de 16 bilhões do orçamento da União, que é recurso de todo mundo. Rapidinho, só um segundo. Qual é a chance do STF falar, não, eu quero que abra tudo para trás. Eu quero tudo aberto. Essa chance existe? A chance existe, só para ficar claro, a decisão do Supremo de 2020 não congelou a liberação de emendas de relator de 2020, mas mandou abrir os números de 2020 também. Eu não sei se eu vai ser claro nesse ponto. Então, joga a luz em 2021 e 2020, mas só congela a de 2021. Eric, PEC não tem prazo, mas a aprovação do orçamento tem, né? Qual que seria o limite para aprovação do orçamento? E aí, por tabela,
aprovar a PEC, né? Porque a aprovação do orçamento depende da resolução lá da PEC, né? E essa pergunta, só para complementar, ela em ano eleitoral ela é mais restrita, não é isso? Tudo tem que ser aprovado até abril? Ou eu estou viajando? Ô Gani, em tese, teria que ser até antes do recesso do Congresso, que começa ali do dia 22, em tese. Mas se você olhar no retrovisor, você vai ver que o orçamento deste ano foi aprovado ali em março, abril, entrou esse ano. Houve aquela disputa do ano passado entre o Arthur Lira e o Rodrigo Maia pela presidência da Câmara, que envolveu ali a comissão de orçamento, e aquela briga congelou ali as atividades dentro da comissão que trata do orçamento, e a gente só foi ver uma solução, acho que foi em abril, março, abril. Então, em tese, é até o dia 22, mas nada impede que isso entre também em 2022. É de interesse dos parlamentares ter definido quanto antes, porque a partir do momento que está definido, eles podem, então, começar a executar os recursos. E Cabral tem, sim, um prazo para liberação de emenda. Se eu não me engano, eles podem executar até 6 meses antes das eleições. Aí eu teria que aumento dar um cheque, de funcionalismo mas, a princípio, isso, e execução também de emendas, e aí também vai depender de caso para caso, tá, gente? Tem casos, por exemplo, de saúde emergencial, que isso continua sendo executado, mas a gente está falando aqui de obras, a gente está falando aqui de questões que envolvem infraestrutura, que o parlamentar depois vai poder ali badalar, fazer uma inauguração, essas coisas. Então, eu acho, se eu não estou enganado, até 6 meses antes eles têm para executar isso em ano eleitoral. Boa. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Então vai, Cabral, manda ver. Pergunta aqui o seguinte. PL, Bolsonaro, PT, Valdemar, esse rolo todo. Eu estava lendo uma teoria esse final de semana que eu não duvido ser verdade. E eu queria saber o que faz sentido ou não. Que Valdemar é um cara malandro. Um cara assim, visionário. Então, qual poderia ser uma das ideias dele? Que para ele, ser Bolsonaro ou Lula é indiferente como presidente. Porque ele foi muito brother do Lula lá atrás. Tanto é que ele frequentou a cadeia um período, não sei o quê, viu como é que era o mundo atrás das grades e etc. Então, eu vi uma teoria o seguinte, que se por acaso Lula viesse para a PL, Bolsonaro viesse com o Valdemar, Bolsonaro podia ser um puxador de voto. O que é puxador de voto? Ele que elegeu o governador do Rio, ele que elegeu vários senadores, então ele transformaria provavelmente o PL num dos maiores partidos no Congresso. E se Bolsonaro não for eleito, ele teria um poder de barganha animal com Lula, já que eles são amigos aí de alguns ambientes fechados. Faz sentido isso? Faz sim, Cabral. E dentro desse cálculo, deixa eu colocar aqui para a turma qual é o jogo, tá? Quando você fala em puxador de votos, o partido, logicamente, a candidatura presidencial tem bastante peso. Mas o que mais tem peso, Cabral, para um partido é a formação da bancada da Câmara, deputados federais. Por quê? É na contagem de deputados federais que se forma, então, o fundo eleitoral e o fundo partidário. Eles são baseados nesse número. Então, quanto maior a bancada, mais fundo, mais recurso tem um partido após as eleições. Então, faz sim sentido essa parte que você colocou sobre essa questão do Bolsonaro, puxar voto, e também sim sentido o fato de amanhã, se o Bolsonaro for derrotado, o Valdemar cruzar a rua e se abraçar com o Lula. O Valdemar, gente, é do núcleo duro do Centrão. O Centrão não tem pai nem mãe, o Centrão vai com quem tiver no poder. Então, assim, se amanhã for necessário que atravessem a rua, eles vão atravessar se o Bolsonaro não for eleito. Então,
Para o Valdemar, eu acho que quando você colocar que ele é bastante esperto, é um win-win game, porque ele pode, se o Bolsonaro ganhar, levar uma maior bancada, como aconteceu com o PSL, que depois virou esse União Brasil junto com Democratas, e se perder o jogo, ele pode amanhã se abraçar também com o Lula e aí tentar disputar espaços no Ministério, tentar disputar espaços dentro do Congresso. Então, o Valdemar realmente não tem muito a perder o Bolsonaro indo para o PL. Agora, a gente tem que ver como é que vai ser o desfecho disso. É uma coisa que ainda está completamente... Dentro dessa questão partidária, Cabral, eu queria colocar um tema que é do dia, um tema que está quicando, que é o PSDB. O PSDB, gente, a gente teve algumas conversas semana passada, antes aqui das prévias, a coisa estava muito feia. A gente até comentou no programa de quarta-feira que havia uma marcha muito grande dentro do PSDB e que o mais importante dessa prévia era o day after e não o nome que sairia vencedor. E o que a gente está vendo é que o resultado vai ser pior do que do início da disputa, pior no sentido de deflagração de disputa interna. E qual é a consequência disso, Cabral, e quem está nos acompanhando? É o vencedor ser cristianizado. O que é ser cristianizado na política? É o cara ser esvaziado, gente, é o cara ser o candidato, mas não ter nenhum reduto eleitoral que vai recebê-lo durante a campanha, é o cara não receber recurso do partido durante a campanha, é o cara ser boicotado em várias esferas dentro do partido, isso é ser cristianizado. E a gente está vendo que hoje dentro do PSDB existe as prévias, existe toda essa disputa, e existe também tucanos que estão bastante inclinados ao Bolsonaro e tucanos que estão bastante inclinados ao Sérgio Moro. Então, assim, a gente vê no PSDB hoje tristeza até, porque já foi um grande partido, já se colocou aí de uma forma bastante forte em vários cenários, mas hoje está parecendo que está com um caminho de decadência, está parecendo que está com um caminho bastante de enfraquecimento nessa próxima disputa eleitoral. Então, dentro desse jogo, e aí é importante, porque nas nossas conversas a gente sempre está falando de terceira via, talvez o PSDB já esteja patinando já no começo, já esteja ali nessa disputa aí interna, já definido qual vai ser o futuro dele durante as eleições presidenciais, se de fato eles realmente vierem a ter um candidato, que eu acredito que vai ter. Então, dentro desse jogo, é interessante para o PSDB também, e olhar que das conversas que eu tive com alguns clientes e alguns investidores institucionais, a turma está cada vez mais olhando com carinho o Sérgio Moro. Sérgio Moro está começando a surgir cada vez mais no horizonte dos investidores como um possível substituto aí ao PSDB, como um possível substituto a um candidato de terceira via. É muito cedo, mas vamos acompanhar. O próprio Sérgio Moro amanhã vai estar no Senado, um dia muito importante para o debate da PEC dos precatórios, e vamos ver como é que ele vai se posicionar lá. Boa. Deixa eu só pontuar aqui, Gani, desculpa, era só essa mesma pergunta do Felipe Lippe, do José Vanderlei, várias pessoas querendo saber como é que estava essa questão aí do PSDB, viu, o Eric? E deixa eu só fazer uma aqui, rapidinho, aproveitar esse gancho, Gani, porque é o seguinte, o PSDB, ele já confirmou o Rodrigo Garcia para o governo aqui de São Paulo, né? E o João Dória está disputando a prévia, mas ainda não tem essa notoriedade se vai ou não ser escolhido, né? E o Dória teria uma grande avenida para continuar como governador aqui de São Paulo, mas se ele se expõe nessa prévia, ele pode perder tanto a prévia quanto o governo aqui de São Paulo e se esvazia também, né, Eric? Aí eu vou fazer uma pergunta complementar. Rodrigo Garcia, PL. PL é Valdemar, Valdemar pode ser Bolsonaro. Como é que fica isso tudo? Boa. Esse jogo do PSDB, Felipe, está bastante truncado, como eu falei para vocês. A tendência é o Dória vencer, tá? Até pelas conversas que a gente teve, eu tive bastante conversa com a cúpula do partido para entender como é que está o processo. E hoje a cúpula do partido é contra o Dória e a favor do Leite. Então só aí você vai ver uma dinâmica que o PSDB nunca teve. Qual é a dinâmica? Toda vez que o PSDB teve um candidato a presidente da República, esse candidato também foi presidente do partido. E por quê? Porque é o cara que vai tomar conta do tal do fundo partidário, fundo eleitoral, durante as eleições. Então, cabe ao time do candidato a presidente conduzir isso. Isso tradicionalmente aconteceu dentro do PSDB.
E pode ser a primeira vez, Felipe, que isso não aconteça com a vitória do Dória, porque o Dória está tendo uma briga tão grande interna que a cúpula do partido não vai querer abrir mão da chave do cofre no ano eleitoral. E é aí que pode vir aquele processo que eu falei de cristianização, de pingar aqui e acolá os recursos, e não necessariamente campanha dele, mas para outras campanhas. Então, o Dória tem muitos desafios, sim. A expectativa é que no dia seguinte que seja concluída essas prévias, tenha assim, um discurso para ver se todo mundo consegue sentar na mesma mesa e conversar, mas o clima hoje é um clima de bastante animosidade. O clima hoje, se o Dória for vencedor, ele não vai ter apoio em várias regiões do próprio PSDB, e aí eu sinalizo para vocês, Minas Gerais, gente, é o segundo maior colégio eleitoral do país, e lá o Dória tem uma briga pública com Aécio Neves, uma das lideranças do PSDB, então, e por aí vai o Brasil afora. Então, a vida do Dória vencedor, candidato do PSDB a presidente, está muito, muito complicada nesse day after, porque é um partido que está ainda bastante fragmentado, ainda tem esses focos que eu falei para vocês dentro do PSDB, que é possível apoio à candidatura do Sérgio Moro e possível apoio à candidatura do Bolsonaro. Com relação à dinâmica de São Paulo, Cabral, PSDB, PL em São Paulo, PL, Bolsonaro no Nacional. É do jogo, tá? É super comum isso acontecer. Eu vou te dar um exemplo para que como isso é bastante comum. Na última eleição de 2018, o Partido Progressista, que é do senador e agora ministro Ciro Nogueira, do presidente da Câmara Ciro Nogueira, apoiou o Alckmin, oficialmente apoiou Geraldo Alckmin para presidente da República. Mas o Ciro Nogueira, se você jogar no Google, fez campanha para o Haddad no Piauí. Então, assim, é muito comum ao partido se abraçar com o candidato nacionalmente e regionalmente as coisas serem diferentes. Então, pode ser que esse também seja o caminho. A grande questão aí, que não está em aberto, é como vai se encaixar nessa aliança de São Paulo o filho do Bolsonaro, que aí ele também vai querer ditar o ritmo aí de algumas conduções de definição do partido do PL. Então, e é isso que ainda está em aberto, como seria então o desenho para a família Bolsonaro em São Paulo, se ficar nessa composição. PSDB, PL em São Paulo e PL Bolsonaro no Nacional. Mas o filho o do Eric, Bolsonaro... Não, agora chega, te falar, chega. O filho do Tô há 10 minutos sem falar. Deputado, não é? Ser deputado não faz Tem fumaça, é um senador. candidato. Mas senador no Rio. Sim, Acho que não atrapalha, né? Mas fala, vai. Deixa eu falar aqui. O Eric, é o seguinte. Duas perguntas emendando aqui, que o jogo é difícil, Rapidinho, o Alckmin me parece que seria uma força muito grande ainda em São Paulo, né? Por que o PSDB não está bancando o Alckmin? E aí, emendando a outra pergunta, qual que seria o benefício para o Bolsonaro ir para o PL? Porque pelo menos uma parte ali, não do núcleo duro da base dele, mas... pessoas de direita que apoiam o Bolsonaro por falta de alternativa e tal, não gostaram muito dessa movimentação. O Alckmin não é o candidato. Ele teve uma briga gigantesca, Gani, com Dória. Eles estão rompidos. O Alckmin está saindo do partido. Lembrando, o Alckmin foi o padrinho do Dória, quando o Dória foi candidato a prefeito em São Paulo. Depois houve uma briga entre os dois e o Alckmin hoje está, ele que é um dos fundadores do PSDB, está deixando o PSDB em razão dessa briga, porque o Dória fechou todas as portas para ele ser esse candidato em São Paulo. Então, assim, é aí que está o grande impasse. O Alckmin é, sim, um dos principais candidatos em São Paulo. O sonho do PSD, do Kassab, que vai lançar o Rodrigo Pacheco, é ter o Alckmin como candidato do PSD, porque ele pode ser um puxador de voto. Então, o Alckmin não é candidato do PSDB hoje, porque tem uma briga monstruosa com o Dória. E isso também se reflete naquilo que eu falei na fragmentação hoje do PSDB. Tá? Há esse ressentimento dentro do PSDB com Dória, dele ter apedrejado o próprio padrinho dele durante toda essa caminhada aí dos últimos anos. O benefício do Bolsonaro e para o PL é ter um partido com recurso, tá? É ter um partido que tem certa capilaridade no Brasil, ele tem aí possibilidade de ter
mais estrutura durante a campanha do que teve no ano passado, teve em 2018, desculpa. Então é basicamente isso, e não tem nenhum outro partido que esteja aí também de portas abertas esperando com tanta estrutura como tem o PL. Então é basicamente isso, mas sempre há uma disputa quando por onde o Bolsonaro passou, pela chave do cofre. O Bolsonaro brigou com o PSL porque ele queria conduzir o partido e aí ele queria também ter acesso ao cofre do PSL e o PSL disse que não. Então o PSL falou, opa, calma lá, isso aqui quem toma conta é a gente. Então tem várias questões, tem questões regionais, partidárias, como o Cabral trouxe, que envolve aí São Paulo, mas há questões também de determinação de como os recursos vão ser gastos. Porque o Bolsonaro normalmente quer chegar num partido e dizer, para essa campanha vai X, para aquela campanha vai Y, e normalmente isso se choca com os interesses do próprio partido, não necessariamente vai estar ali linkado com o que pensa a cúpula do partido. Então, tem várias coisas a serem encaixadas, mas para te responder de forma objetiva, mais infraestrutura e mais capilaridade Brasil afora com os candidatos do PL Brasil afora. Maravilha. Eu sei que vocês têm mais milhares de perguntas, Cabral, Gani, mas vamos liberar o Eric aqui para a gente ter uns minutinhos para bater um papo sobre alguns outros assuntos aqui. Ô Eric, só deixa, por gentileza, suas considerações finais aqui para a gente e, enfim, né, você volta na quarta-feira para bater um papo e... À tarde? De olho, de manhã. Então, vamos mudar o plantão. Deixa eu ligar pro... Já vai fazer o swap com o Saravalli. Oi, Saravalli. Posso quarta de manhã? Fechou, entendi. Valeu, Eric. É mais curta, quarta-feira, tá? Mas só para terminar então, Felipe, a semana decisiva aí para a PEC, dos precatórios. Terça-feira, vou botar aqui um timeline aqui de monitor volatilidade, que pode ter impacto no mercado financeiro. Terça-feira, previsão aí, apresentação do texto da PEC, a gente vai saber exatamente o que tem nela. Tem previsão também do Sérgio Moro fazer uma entrevista no início da tarde. Quarta-feira, a expectativa de início de discussão da PEC na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Na quarta-feira também tem a previsão da votação da medida provisória do Auxílio Brasil. Tem a questão do refis, que está quicando também, a turma tem pressionado aí para que a proposta seja votada na Câmara dos Deputados, deve ser concluída, e sendo concluída vai para a sanção. No Senado, tem ainda o debate da desoneração da folha, que deve ter celeridade nessa semana, e basicamente essas são as principais peças aí para a gente acompanhar durante a semana, onde eu vejo que pode ter uma certa volatilidade. No mais, agradecer aí as 900 perguntas do Cabral, do Gani, da turma aí do chat. Valeu, Eric. Eric, o Lucas Santos está falando o seguinte, dando uma ideia aqui, o Cabral precisa chamar o DK para um rodízio. Aí eles ficam 2 horas conversando e o papo vai. Só se for de sushi. Fechou. Eu tinha Meu Deus, tinha um restaurante que eu acho que era Buda Sushi em Brasília, que ficava numa dessas quadras aí, que era animal, maluco. Sério, era Buda Sushi. A gente vai lá. Boa. Fechado. Você sabe qual é? Ô, Eric, quando você estiver aqui, aí você vem... Aí a gente vai no de carne, né? Que daí eu vou junto também, né? Pro Cabral pagar. Fechado. Falou. Valeu, Eric. Abraço pra você. Boa semana aí. Valeu. Abraço. Falou. Esse foi o Eric DK respondendo as 420 mil perguntas do Alexandre Cabral. Vamos dar um giro de mercado ali com o Daniel Morales. Morales, aqui, conta pra gente aí como é que tá essa bolsa hoje aí. Fica pra outro dia. Olha lá, essas outras. Ele trouxe um livro de história. Não, pra poder ver que eu anotei aqui. Anotou. Vamos lá, vamos digerir então no mercado. Giro? Virou. E não é que virou, Morales? Virou. Não, mas olha só. Ô, Morales, peraí, desculpa. Segura que teu microfone Fui tá informado baixo. que seu Então vamos lá. Então, deu giro rod. de mercado. Nesse momento, vamos lá.
Nesse momento, a Vale sobe 6,79 como uma rocha doida. A TIM sobe 3,19. Os Minas sobe 2,37. Petro Prene 2,30. CSN 2,01. Braskem 0,81. Para a turma que deu ROD para Banco Inter, cai 9,83. Deu ROD para... Que são essa, Local Web cai 7,71, deu ROD para JHSF que cai 5,60, deu ROD com o seu ROD diário da Cash 3, que quando ela não dá ROD é porque o mercado está fechado, cai 5,04, deu ROD para Ezetec que cai 4,64 e deu ROD para o meu Pactual que cai 4,36 e o ROD continua dando ROD. Sabe para quem tá dando ROD também, Cabral? Ibov. Já virou? Depois de subir mais de 1,2% hoje, agora está caindo 0,22%. Deu o futuro cai 0,32%. Mas foi encerrada a entrevista com o papo com o DK. O pessoal assiste a gente, eu já falei. Roberto Campos Neto é óbvio. Várias coisas que a gente fala aqui, ele fala. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Roberto Campos Neto, todo dia, quando ele não vê ao vivo, que ele está na Europa, alguma coisa... Eu vou falar por quê, Cabral? Eu não tenho dúvida nenhuma. A gente fala da inflação do componente de demanda desde quando? Desde quando começou o programa. Não, é choque de oferta, é choque de oferta. O que ele falou na sexta-feira? Não é transitório e tem demanda. Não foi? Falou isso. Aí você levantou a plaquinha. Eu já sabia. Não. Quem assiste a gente, a dúvida é todo zero. mundo, é só energia. Ninguém foi pego de surpresa, não. É petróleo, não sei o quê. Não, tem demanda, tem serviços, tem carro usado, tem demanda aí nessa inflação. E agora ele falou, tem demanda. Que ele disfarça, né? Pra não dizer que é logo, viu o programa, eu vou falar no dia seguinte. Aí agora todo mundo vai falar na imprensa, tem inflação de demanda, não sei o quê. Outro dia eu discuti no Twitter com a sua amiga Denise Campos de Toledo. Minha amiga. E eu falei, demanda isso. Agora o Campos Neto já está admitindo. Mas até no Banco Central Europeu lá estão falando de demanda. Denise, gente boa. Não, gente boa, muito gente boa. Não tô brincando, não trabalho com ela. Mas é isso aí, pessoal. A bolsa deu aquela respirada de baleia e agora está caindo novamente, né? Aquela baleia lá da Faria Lima? É a baleia da Faria Lima. Foi por isso que colocaram aquela estátua lá. Já colocaram a plaquinha lá. Respiro de baleia. Colocaram. Depois do touro amarelo lá. Do touro amarelo. Aquele da Turma da Mônica? Não, o que tá na frente da B3. Ah, tá. Picharam já, né? Picharam, fizeram churrasquinho na frente. Fizeram churrasquinho de touro lá. Tinha que ter um urso, né? Tinha que ter um ursinho. Eu acho... Deixa eu ver aqui. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a bolsa ainda não voltou no ponto touro. Não. Cadê o gráfico aqui? Ibov foi na... diário. Foi 17, não foi? Um dia. Ibov 16. diário. O Ibov... Putz. Rod. Ele tá menor do que do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E quase menor do ano, mano. Quase tá no menor preço do ano. Eu lembrei da... Então significa que desde que o touro entrou, tomou chifrado comprado. Conta, Felipe, conta. O que você lembrou? Vai, a piada é muito ruim, mas Não, vai. a piada é horrível. encerrar, É que olhando pra bolsa aqui me lembrou de uma banda, né, famosa. Só tô vendo Red e Rod. Sensacional, eu curti. Não, Cabral, foi inteligente a piada. Pô, eu gostei. Red, mercado financeiro, Os candlezinhos vermelhos, só tem o Red e Rod. Não, foi boa. Eu gostei. Eu tenho uma piada muito, mas muito. O Fradinho tá te esperando, Cabral. Volta logo. Eu acho que todo mundo contou uma piada. A minha foi massa também. Então eu acho que... O Fradinho tá te esperando, Cabral. Vai, Gani, fala a sua aí. Não, ela é muito ruim. É muito. Não Mas depois da minha, a sua vai ficar assim. Agora vai começar a day trade, pode contar. Não, cara. Deixa eu só falar que eu copiei essa piada do Igor Guimarães, né? Então, o melhor humorista da atualidade. Ele. Então é o seguinte, né? Não é muito ruim, eu tenho até vergonha de contar. É muito
ruim a piada. Melhor humorista na sua opinião. Não, é o melhor. Os próprios humoristas concordam que ele é o melhor humorista da atualidade. Não, vai depender dessa Gênio, piada. todo mundo chama ele de gênio. Gênio. Não, mas vai depender dessa Não, mas que ele Fala aí. contando, ele deixa qualquer coisa engraçada. Não, mas eu fala não. aí, ué. Conta aí, né? Não, Você vai tem deixar a vergonha. gente na vontade? Não, ele tinha um cara na rua, né? E ele tinha a cabeça de pêssego, assim, andando com a cabeça de pêssego, né? Aí o cara falou, nossa, você tem uma cabeça de pêssego, falou pra ele, né? Falou, nossa, foi bom que você tocou nesse assunto. Aí ele apareceu um gênio, assim, da lâmpada, falou, o que você quer? Ah, eu quero ser muito rico, né? Ah, tá bom. Aí ganhou muito dinheiro. Segundo pedido, quero casar com uma mulher muito bonita. Ah, tá bom. Apareceu lá a mulher muito bonita. Terceiro pedido, eu quero ter uma cabeça de pêssego. Aí nasceu a cabeça de pêssego. Então, acabou a piada. Porque, na verdade, o cara se impressionou, mas ele que quis, entendeu? Ele que quis ter a cabeça de pêssego e o outro estava impressionado. Como é que é o nome do... Igor Guimarães. É o melhor comediante. Melhores comediantes. Da atualidade. Então sigam ele lá, sei lá onde. Igor, meu sonho, eu já falei com a Nanda, que é fã dele também, o Gabriel e tal, que é o seguinte, é vamos entrevistar trazer. um dia o Igor Guimarães aqui, eu não sei como. Traz aqui no Happy Hour. No Happy Hour. Ah, no Happy Hour vale. Não vale, não vale? Volta, Vale Cabral. fazer Vale, isso? vale. Porque ele zoa com o mercado financeiro, ele fala... Eu Não tô indo adianta você ir embora. embora, Cabral. Tô indo embora. Olha o Fradinho te esperando ali, Cabral. Ó. Fradinho é Olha lá. bom, é brother, eu ligo pra ele. Agora Vamos lá, volta. fala pra mim se a minha piada do açaí não foi melhor. Foi do que muito a boa, a do Felipe foi muito inteligente também. Red Hot. Red Hot. Red Hot Chili Peppers. Não, foi muito bom, foi muito bom. Sensacional. Muito bom. Ai, ai. Bom, Gani, depois dessa piada maravilhosa aí, considerações finais, por favor. Eu acho que o Eric trouxe aí bastante conteúdo, acho que vale a pena rever a entrevista, né, com as perguntas aí que a gente fez pro Eric, né, e ficar atento aí o que pode... E eu acho que essa questão do Auxílio Brasil se tornar um programa permanente é algo que é sistêmico e pode impactar bolsa. Acho que nem tudo está precificado. Acho que fizeram essa pergunta aí, né, no chat. Acho que isso é um ponto de atenção. Maravilha. Cabral, considerações finais aí. Igor Guimarães, eu não sabia quem era até um minuto atrás. Se olhando pra cara dele, você tem vontade de rir. Mas pode ser que é piada, não sei. Mas ele tem cara de engraçado. Não, o cara é engraçado. Você ia gostar, ó, Cabral. Então, voltando aqui, que pelo amor de Deus, eu só quero fazer muito obrigado aí por ter trabalhado com vocês, no marketing. Eu vou ver se tem espaço no... Qual que você não faz? Qual que eu não faço? News, né? O News eu não faço. Então, Paula, é nóis. Mas o que eu fiz, poxa? Ô, Moraes, Contou uma considerações piada finais. ridícula. Você puxou a fila, maluco. Não, olha, nenhuma consideração. Muito obrigado a Sem todos. Até perspectiva. amanhã, porque depois dessa, fiquei chateado agora. Valeu, então. Valeu, Morales. Valeu, Gani. Deixa eu Valeu, só ver aqui Cabral. mais um minuto, peraí. Tamo junto amanhã. Deixa eu só ver o negócio aqui. Ih! Deu muito rod pro bid. Cai 10,56, mano. Deu rod, hein? Deu rod. Você que tá comprado em bid, deu rod. Vai entrar pro comboio? Já tem performance? comboio do pó pra não. isso? Não, isso é- Hoje eu lancei Seu Manuel. Tá tentando. Hoje eu lancei um ETF Seu Manuel, composto de 3 padarias e uma loja que vende quibe em Portugal. Amanhã falaremos sobre isso. Amanhã eu trago aqui o ETF favor. Seu Manuel. E tem que lançar logo o Milco 11 e o Trash 11. Exatamente. É esse mesmo, viu, Rui das Neves? Ele fala, um beijo, Rui das Neves. Ele fala assim. Falou então, pessoal. Valeu, tchau, Gani. tchau, Valeu, tchau. Moraes. Valeu. Beijo, valeu. Vocês Vamos, vão ficar vamos, agora já tá ficando louco com o Alexandre Cabral comandando aqui o The Trade. Hoje que ele vai receber o Felipe Fradinho. O Felipe Fradinho que já está esperando aqui para bater um papo com o Cabral. Ele que é lá na lista da Clear vai bater um papo. Já vão mandando aqui as empresas que vocês querem que o Felipe Fradinho analise. E o Cabral vai ficar de olho aí em todos os pedidos de vocês. Eu vou ficando por aqui. A gente volta amanhã no BMC Marketing. Um forte abraço para todos vocês. Tchau, tchau.